Olá, tudo bem? Estamos em português através da Bíblia. Seja bem-vindo. Na aula de hoje, vamos falar um pouquinho sobre os Salmos 91, um salmo muito conhecido. A maioria das pessoas conhecem este salmo e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre ele, estudando pronomes na dinâmica do texto. Vamos lá? Salmos 91, versículos 1 e 2. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele eu confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Eu tenho aqui esta tabela e eu separei aqui os substantivos que aparecem nestes versículos. Esconderijo, Altíssimo, Senhor, refúgio, fortaleza, laço, passarinheiro e peste. Nestes dois versículos, nós temos aqui todos estes substantivos, que é a classe de palavras que nomeia os seres. Não temos todos estes seres mencionados aqui nestes versículos. Adjetivo é a classe de palavras que qualifica os seres. Temos aqui perniciosa, adjetivo qualificando peste. Temos os pronomes, que é a classe gramatical que substitui os nomes, né, que representam os nomes. Temos o aquele, temos o que, o ele, o minha e o eu. E assim sucessivamente fui separando cada um deles. É muito importante, na hora de analisar um texto, que você reconheça as classes gramaticais. Por exemplo, aqui em no, que habita no, do, aqui nós precisamos entender que há uma contração da preposição em mais o artigo definido o. Em do, há novamente uma contração da preposição de mais o artigo o. Importante observar esses detalhes. Mas algo que eu quero chamar a atenção aqui nesse texto é sobre as pessoas gramaticais que interagem aqui. Os pronomes, eles representam as pessoas gramaticais. Então, nós temos a primeira pessoa. Qual é o pronome que representa a primeira pessoa? Eu ou nós. Segunda pessoa, tu ou vós, ou você. Terceira pessoa, ele ou eles. Então, as pessoas gramaticais, eu é quem fala. Segunda pessoa, com quem se fala. Terceira pessoa, de quem se fala. Pensa nisso na hora que você estiver analisando um texto. Aqui nós temos a primeira pessoa, o eu, o salmista, declarando que o Senhor é o seu Deus. Ele é o meu Deus. A primeira pessoa declarando que a terceira pessoa é o seu Deus. E aí ele diz, e nele eu confiarei, porque ele vai livrar você, segunda pessoa. Ele te livrará. Então, é uma interação aqui da primeira pessoa com a terceira pessoa e a segunda pessoa. Eu, primeira pessoa, tu, segunda pessoa, e terceira pessoa, ele, Deus. Seguindo aqui, os pronomes pessoais indicam uma das três pessoas do discurso. Ó. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Tá? Então, neste salmo, nós vemos a presença bem marcante aí das três pessoas do discurso. Os pronomes possessivos, eles indicam o pertencimento em relação às pessoas do discurso. Então, quando ele diz, direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, o Deus que pertence a ele. Ele diz que o Deus que pertence a ele, a primeira pessoa declara que o Deus que pertence a ela vai livrar a segunda pessoa. Vamos ver aqui outra situação interessante, em João
1,14, não mais em Salmos 91, mas em João 1,14, nós vemos aqui o uso do pronome pessoal do caso oblíquo. E o verbo se fez carne, aqui na voz reflexiva. O verbo se fez carne, o que significa? Que o verbo fez carne a si mesmo e habitou entre nós e vimos a sua glória. Glória de quem? Do verbo. Sua glória, pronome possessivo, glória do verbo, como a glória do unigênito, ó, deu unigênito, deu Pai, cheio de graça e de verdade. Ele se fez carne, tá? Indicando aqui, o pronome aqui está indicando a voz reflexiva. Vamos ver aqui essa combinação perfeita. Os pronomes pessoais do caso reto, combinados com os pronomes pessoais do caso oblíquo. Então, aqui nessas frases, essa frase bem simples, vamos aproveitar para usar, para ver o uso do pronome, mas não só o uso do pronome, nós vamos ver também a flexão verbal. Eu me rendo. Eu me rendo. Tu te rendes. Presente do indicativo. Ele se rende. Ó. Nós nos rendemos. Vós vos rendeis. Eles se rendem. Se usássemos aqui o você tem a concordância similar à terceira pessoa. Então, seria você se rende. Tá? Quando usa o você em lugar do tu, a concordância vai ser similar, a flexão verbal e o uso do pronome será similar à terceira pessoa, ok? Vamos seguir. Aqui eu vou deixar para você esse quadro, para você completar esse quadro, ok? Você completa esse quadro, em algum momento, em outro vídeo aqui, eu vou corrigir para ver se você acertou, tá bem? Não esquece, depois você preenche esse quadro. Os pronomes demonstrativos. Nós temos este e flexões, esse e flexões, aquele e flexões. São os variáveis. E os invariáveis, isto, isso e aquilo. Os pronomes demonstrativos, eu tenho vídeos aqui no canal, vou deixar aqui cards para vocês. Tem outros vídeos sobre os pronomes demonstrativos, não deixa de assistir. Nós temos vídeos também sobre verbos, vários vídeos sobre pronomes. Vocês podem olhar nos vídeos sobre o uso dos pronomes. Os pronomes demonstrativos, em especial, eles exercem 3 funções específicas. Eles localizam o ser no tempo, no espaço e no contexto linguístico. Assiste lá aos vídeos que você vai entender melhor isso aqui. Mas vou te dar algumas dicas aqui neste vídeo. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. O isso aqui é o pronome demonstrativo, ó, invariável. O pronome demonstrativo que recupera o que foi dito antes. Por isso se diz que ele tem valor anafórico. Então, por isso que. Porque somos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, ok? Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou. Veja, agora, o pronome demonstrativo isto tem valor catafórico. Ele se refere, ele antecipa
o que será dito depois, ó. Para isto, o quê? Tá depois. Para desfazer as obras do diabo. Para isto, que ainda será dito, tem valor catafórico, para desfazer as obras do diabo. Vamos seguindo. Outro texto aqui bem interessante para nós analisarmos, Romanos 12, 20 e 21. O capítulo 12 de Romanos é um capítulo muito especial. Depois dá uma lida no capítulo completo. Portanto, se o teu inimigo, ó, segunda pessoa, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto que? Dando de comer e de beber ao teu inimigo. Fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Sobre a sua cabeça. Se o teu inimigo, segunda pessoa, tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. O pronome sua aqui, o pronome possessivo, indica a terceira pessoa. Então, é brasas de fogo sobre a cabeça do inimigo e não sobre a cabeça da segunda pessoa. O sua aqui é da terceira pessoa. Cabeça do inimigo. O nosso socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Aqui nós temos o pronome relativo. O que será pronome relativo quando ele puder ser substituído pelo qual? Qual? Tá muito ruim isso aqui. Pelo qual e flexões. O nosso socorro vem do Senhor, o qual fez o céu e a terra. E essa vírgula aqui indica que só há um, é exclusivo, só há um que fez o céu e a terra, ok? Os pronomes interrogativos. Os pronomes interrogativos, eles são utilizados para formular perguntas. Qual, quanto, quem e que. Quem é este que vem de Edom? Quem é este? Que tem o meu amado que fazer na minha casa? Vejam que esse segundo que aqui é a preposição para. O pronome, os pronomes, o pronome que, a palavra que, o termo que, ele tem inúmeras classificações, dependendo do contexto. Vejam que só nesse versículo aqui, ele pode ser um pronome interrogativo, como ele também pode ser uma preposição. O primeiro que, pronome interrogativo. O segundo que, pode ser substituído pelo para, é uma preposição. Quem pode perdoar pecados, senão Deus? O quem aqui, pronome interrogativo. Lembrando que o quem, dependendo do contexto, também pode ser pronome relativo. Pronomes relativos. Ó, o quem, quando ele substitui pelo qual e flexões. Usamos para recuperar um termo mencionado, os dados mencionados. Foi o que nós vimos aqui. O nosso socorro vem do Senhor, o qual fez o céu e a terra. Esse que é aqui pronome relativo que retoma o termo Senhor. Ok? Nossa aula de hoje fica por aqui. Estes são meus 2 livros de português através da Bíblia, o de morfologia e o de análise sintática. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar o seu like, deixar o seu comentário. Tchau! Assista aos outros vídeos. Não deixe de compartilhar com seus amigos. Tchau!